Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, no nosso encontro de número 25, nós vamos continuar falando sobre a NR18, a norma regulamentadora que trata dos itens mínimos de segurança a respeito da indústria da construção civil. E hoje nós vamos começar pelo item 18.5, que trata da demolição. Vamos direto para o 18.5.3. Toda demolição deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado. Gente, só queria chamar a atenção para esse item, porque diferentemente do item que trata sobre a elaboração do PCMAT, esse item do 18.5.3 não se refere a profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. Então, nesse caso, qualquer profissional devidamente registrado em seu conselho de classe, evidentemente, cujo trabalho seja no ramo da construção civil, no caso, o engenheiro da obra, esse sim pode programar e dirigir a atividade de demolição da obra, ok? O 18.5.8, a remoção dos entulhos por gravidade deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinação máxima de 45 graus, fixada a edificação em todos os pavimentos. E o 18.5.9, no ponto de descarga da calha deve existir dispositivo de fechamento. Gente, a gente está falando sobre a demolição, tá? Isso é muito importante, porque eu vou apresentar uma imagem aí que vocês podem ter algum tipo de dúvida, e só queria chamar a atenção o seguinte: a inclinação máxima da remoção desses entulhos é de 45 graus. A gente pode ver uma situação desse tipo aqui e pensar que está irregular, porque isso aí está a 90 graus. Gente, isso aí não é uma demolição. A gente está se referindo à demolição. Isso aí é a atividade normal da obra, que aqui em Maceió o pessoal chama esse equipamento, digamos assim, da imagem como tubo lixo, né? Para tirar de cada um dos pavimentos esses restos de materiais que não foram utilizados, né? Muito mais fácil descer. Geralmente tem aquelas caçambas no final desse dispositivo sem problema nenhum. O que a norma fala que deve ser uma inclinação máxima de 45 graus é a remoção dos entulhos no caso das demolições, que geralmente são blocos grandes de concreto e etc. Ok, gente? Vamos falar agora do item 18.6, escavações, fundações e desmonte de rocha. Eu queria chamar a atenção especial para as escavações. Por quê? Porque, segundo estatísticas oficiais do Ministério da Previdência Social, o setor da construção civil é um dos ramos de atividade que mais causam acidentes de trabalho graves ou fatais e doenças ocupacionais, né? E dentro da construção civil, o que mais mata e causa acidente grave é choque elétrico, queda e soterramento. Por isso que a escavação é um dos setores da atividade em que surgem mais interdições, como nós abordamos na videoaula 4 e 5, que são as videoaulas que tratam de embargo e interdição. O embargo é a paralisação total do canteiro de obra e a interdição é a paralisação de máquina, equipamento, setor de atividade. É o caso da escavação, né? Geralmente o setor da escavação em que estejam sendo realizadas as escavações, eles são interditados por uma série de fatores que eu vou apresentar para vocês, tá? O 18.6.7, vamos direto para ele. As escavações com mais de 1,25 de profundidade devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas ao posto de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. Uma situação como essa, por exemplo, né? Qual é a irregularidade? A falta justamente da escada, entre outras, né? Mas vamos citar a escada por enquanto. Você vê aí que o rapaz está trabalhando ali na escavação, precisou do auxílio do colega quando me viu, para sair do local de trabalho dele. Uma escavação aí que tem em torno de 1,40 m, obrigatoriamente, em função do item que trata desse assunto, você precisaria ter uma escada ou uma rampa que facilitaria a saída desse trabalhador daí, no caso a escada, né? Vamos para o 18.6.8.
Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade, medida a partir da borda do talude. Gente, um item que com muita frequência motiva a interdição da escavação. Por quê? Porque o material retirado da escavação, quando ele é depositado junto à borda da escavação, ele acaba sobrecarregando toda a estrutura, né? Facilitando e muito o desmoronamento. E o trabalhador, para ele morrer soterrado, entre aspas, ele não precisa ser coberto totalmente. Suponhamos que o desmoronamento pare na altura do pescoço desse trabalhador. Já aconteceu aqui em Maceió, infelizmente, o trabalhador morrer asfixiado com a cabeça para o lado de fora em função de um soterramento, porque o peso da terra na caixa torácica dele era tão grande que ele não conseguia encher os pulmões, né? O tórax dele não tinha força suficiente para encher de ar a caixa torácica, né? Então ele morreu assim, tentando puxar o ar e não conseguia. Os colegas não tiveram tempo suficiente para tirar terra ali da região e ele acabou falecendo asfixiado. Tá? E muito importante também, gente, a gente pensar que geralmente um canteiro de obra vizinho a uma rua muito movimentada, você vai ter ali passando caminhão de carga, caminhão de limpeza urbana, esses caminhões tanque de carregando combustível. Então isso faz o chão trepidar. Se você colocar o material retirado da escavação junto à borda, isso vai facilitar ainda mais para o desmoronamento. Por isso que é um item, por gerar grave e iminente risco, né, à integridade física do trabalhador, é um item que muito frequentemente causa a interdição da escavação. Queria chamar a atenção aqui para esse dispositivo talude. Muita gente me pergunta, apesar de estar no glossário da norma, fala que talude é inclinação ou declive nas paredes de uma escavação. Tá, gente? Então, sempre que a norma fala de talude, fala inclinação ou declive nas paredes. Tá? É a famosa barreira, pelo menos aqui na região de Maceió, o pessoal trata popularmente como barreira. Situação aqui, por exemplo, vocês conseguem ver que tem uma linha divisória aqui, né, no piso original e onde foi feita essa escavação, né? Então, essa interdição foi interditada, essa escavação foi interditada, né, justamente pelo fato, entre outros, né, do material retirado da escavação ser depositado junto à borda da mesma. A situação correta seria essa aí, com relação ao depósito do material retirado. Nós vamos voltar a essa fotografia depois, mas aí vocês têm um exemplo de material que foi retirado que não foi depositado junto à borda da escavação. Eles devem ter arranjado um outro local aí. Isso é uma fotografia retirada após a interdição dessa escavação, tá? Eles conseguiram remanejar o material. Ok, gente? Vamos seguir adiante. Os taludes com altura superior a 1,75 m devem ter a estabilidade garantida. Vamos voltar a essa fotografia. Nesse caso, essa interdição não foi suspensa justamente por conta disso. A empresa deixou de garantir a estabilidade desses taludes, dessa escavação, das paredes dessa escavação, né? Você tem que garantir a estabilidade disso. Como? Eu vou lançar mão, gente, de umas imagens que eu consegui na RTP número 3. O que é RTP? É a Recomendação Técnica de Procedimentos. É uma publicação da Fundacentro. Está à disposição no nosso site, no menu Publicações, né? E lá você tem, nessas recomendações técnicas de procedimento, são 5 no total, a número 3 fala justamente sobre escavação, demolição e desmonte de rochas. Ok? Isso aqui é uma sugestão, né? Isso é uma cortina que você pode colocar numa barreira, num talude, para conter, né? Você encontra disso muito frequentemente nas rodovias, quando eles precisaram quebrar uma pedreira, um morro, alguma coisa nesse sentido, eles colocam uma cortina metálica, muitas vezes presa à própria estrutura que foi escavada, demolida, etc., para conter aquilo ali num caso de quebra, de
demolição, queda de material, esse tipo de coisa. Uma outra sugestão que a RTP03 dá é essa aí, ó, você coloca uns suportes, né, nas laterais dessa escavação, depois coloca uns barrotes, né, garantindo a estabilidade desse dispositivo. Ok, gente? Fica aí a título de sugestão. Né? O 18611, as escavações devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro. Gente, barreira de isolamento não é uma fita zebrada. Uma fita zebrada delimita uma área. Mas a gente está cansado de ver nesses filmes policiais, quando tem a cena de um crime, etc., junta a imprensa ao redor da fita zebrada, tem um policial para 200 jornalistas, vários levantam a fita zebrada e passam por baixo. É a mesma coisa. Uma fita zebrada não é barreira de isolamento. Isso aí é uma barreira de isolamento. Isso impede o trânsito de trabalhadores ao redor da escavação. Isso não apenas delimita uma área, isso impede. Isso é uma barreira de isolamento. Ok, gente? Vamos para o 18620. Na execução de tubulões a céu aberto, aplicam-se as disposições constantes no item 18.20, locais confinados. Muita gente me pergunta o que é um tubulão a céu aberto, que são ferramentas, né, entre aspas, são meios de produção, digamos assim, muito utilizados na fundação dos canteiros de obra. É uma situação desse tipo aí, são esse tipo de escavações, esses tipos de escavações. Essa imagem eu consegui no Google, né? O site, né, dela está aí embaixo como referência, tá? Que a sugestão, gente, minha para vocês, eu já me referi sobre isso anteriormente, usem bastante esses dispositivos de busca na internet, sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre o que é, por exemplo, um elevador de cremalheira. Eu, quando comecei a trabalhar na área de segurança do trabalho, eu não tinha ideia do que era isso, lancei no Google, foi imediato. Ok, gente? Então esse aí é o famoso tubulão a céu aberto. Na norma está definindo os quesitos de segurança sobre eles, né, sobre os tubulões, e o objetivo dessas videoaulas é só geralmente dar uma geral mesmo, realmente dar uma geral sobre os itens mais comumente encontrados das normas. Ok, gente? Terminamos por aqui, só ressaltando, como sempre, que eu continuo à disposição no Orkut. Basta colocar o meu nome naquela caixinha de pesquisa, Alexandre Sabino de Oliveira, que vocês vão me encontrar sem maiores dificuldades. No Gmail, sabino.sst@gmail.com. Facebook e Twitter também estão à disposição. Tá? No nosso blog, sabinosst.blogspot.com, vocês têm um link para o nosso site, que todas as RTPs estão lá disponíveis no menu Publicações. E é isso, gente. O meu obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Na próxima videoaula nós começamos pelo item 18.7, Carpintaria, ok? Um grande abraço, obrigado mais uma vez e tchau!